Fala, turma, e no vídeo de hoje a gente vai falar de como ajustar as metas conforme o progresso. O cenário está um pouco diferente, né? Eu ainda estou trabalhando aqui, mas cheguei do escritório agora, estou gravando esse vídeo para vocês. Mas esse tópico hoje ele é tão interessante porque, vindo para cá, eu estava dentro do carro e pensando sobre algumas coisas que a gente precisa reajustar em dias difíceis. Eu sei que todo mundo tem esses dias difíceis. E vindo pra cá, abriu eu ia gravar esse vídeo mais cedo, mas Deus sempre sabe de todas as coisas. Eu mais cedo não teria o mesmo pensamento e a mesma reflexão que eu tive agora à tarde para gravar esse vídeo. E agora à noite, né, já são 6h30. E vindo para casa, eu estava pensando em relação aos dias difíceis. Ao tanto que a gente tem, ao tanto que a gente sofre, com pensamentos em desistir de alguma coisa que a gente está fazendo, e que por muitas das vezes você está tentando, está tentando, está tentando e não vai, não flui, não consegue, fazer com que dê certo. E em algum momento dá certo, e aí existe alguma outra barreira que é criada para que você avance ela e sempre, chegam obstáculos que a gente precisa vencer, né. Sempre aparece alguma coisa que a gente precisa ter resiliência para vencer. E aí vindo para casa eu estava pensando nisso durante o dia, porque o dia hoje foi bem puxado, mas graças a Deus deu certo. Mas existem tantas coisas que acontecem, eu falo na minha vida e na vida de vocês também, na nossa vida, na sua vida também acredito que aconteça, muitas coisas nas quais faz a gente desistir, sabe. E a gente pensa nisso inúmeras vezes, e eu acredito que a solução em si não seja de desistir do que você está fazendo, até porque você já chegou num ponto que não dá mais para voltar atrás, não dá mais para recomeçar em algumas coisas. E aí você começa a simplesmente mudar a sua mentalidade. E o tópico que é refazer as metas, né, reajustar as metas para durante o progresso, pesa muito nessa parte que a gente tem de desistência de alguma coisa que a gente tá fazendo. Porque quando a gente fala de reajuste de meta, a meta ela é uma, mas o processo para chegar nela não é enrijecido, não é uma estátua. Muito pelo contrário, é uma bússola que vai nos guiando para o sentido que a gente precisa seguir para dar certo. Exemplo, tá? Que eu sempre falo de vendas, né, mas isso se encaixa em qualquer, eu acho que essas reflexões, esses 30 vídeos, eles se encaixam para qualquer que seja a área da nossa vida. Mas falando de vendas, exemplo, a gente estipula 100.000 de vendas no mês, mas o time comercial não está engajado para entregar 100.000 de vendas no mês. O que que a gente precisa fazer? A gente precisa voltar e alinhar alguns processos. O objetivo final é 100.000 de vendas, mas a gente vai ter que ajustar alguns processos atrás para que a gente consiga alcançar essa meta. Pode ser que essa meta não seja alcançada nesse mês que a gente quer. E aí que existem, de fato, as desistências, as pessoas que olham no meio do caminho, em vez de fazer um reajuste e continuar, a meta está ali, você vai alcançar. Pode ser que não seja hoje, pode ser que seja outro dia, mas não. A maioria de nós tem tendência a desistir no meio do caminho. E eu sei que é difícil continuar, sabe? As coisas elas acontecem mesmo e no dia a dia a gente dá aquela dúvida, aquela paralisada. Uma das coisas, gente, que eu sempre falei aqui no meu Instagram, e eu acho que eu não vou deixar de falar nunca, inclusive eu tenho sentido no meu coração que é para falar até mais, é sobre a gente ter fé, sabe? Sobre a gente exercer a nossa fé em momento. Em algum momento não, a gente vai precisar dela, né? Nós vamos precisar dela em momentos que são difíceis e a única coisa que a gente vai precisar ter é fé, sabe? Quando a gente tem fé em alguma coisa de que vai acontecer, quando a gente tem fé em Deus, quando a gente tem fé em algo superior a nós, a fé, ela guia muitas coisas, né? Muitas das vezes, quando a gente fala de reajuste e metas e progresso, sempre tem a parte ruim, que é a desistência, né? Que é a falta de resiliência para continuar seguindo. E é normal, super normal. E quando eu torno a falar de fé, é algo que eu sempre tento trazer para os vídeos, porque não é simplesmente você fazer e esperar que você
seja o centro, que você vai resolver tudo, porque não vai. Não existe nenhum ser humano na Terra, nenhum, que não dependa de ninguém, de um outro ser humano, de Deus. Não existe um sequer que é autossuficiente desse jeito. Então, ressignifique a sua vida, ressignifique tudo, para que a sua meta ela continue a mesma e você reajuste apenas as rotas. Lembrando que existem aí as estratégias para seguir. Esses vídeos, esses 30 vídeos, eles são um direcionamento para sua vida. Eu não estou aqui para prometer para você que você vai ficar milionário trabalhando, fazendo isso, fazendo. Eu não vou fazer isso. Sabe uma coisa que é interessante? Eu vejo isso em vários lugares. O ser humano ele gosta que mintam para eles. A mentira ela é muito melhor aceita do que a verdade. E a mentira sobre algo relacionado a dinheiro é mais ainda. Então, ressignifique a sua vida hoje para você mudar essa mentalidade de que você vai ganhar qualquer coisa, de que as coisas vão ser fáceis, porque nada foi fácil para ninguém. Voltando ao tópico, então, de reajustar as metas para continuar no progresso, é isso, faça esses reajustes, sabe? Reavalie o que precisa ser feito, onde você está errando. Eu sei que esse tópico de hoje se parece com o que a gente falou em alguns dias atrás, parece um pouco e puxa um pouco para o de ontem, mas são coisas diferentes que a gente precisa fazer para reajustar. Hoje é o vídeo de número 26. Eu tenho certeza que nesses 26 vídeos alguma coisa mudou em você. Tenho certeza. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você vai fazer para mudar essa realidade da sua vida e o que já mudou até hoje. E envie esse vídeo para alguém que está precisando recalcular a rota e ajustar tudo e não desistir. Gente, se eu posso pedir uma coisa para vocês, para você que está assistindo esse vídeo agora, exclusivamente para você, não para hoje. Não desista hoje. As coisas elas não estão fáceis mesmo e não é só para você. Mas não para hoje não. Continua. Continua que amanhã você vai me agradecer por isso, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.